Hoje nós recebemos aqui nos estúdios do Instituto Realitas o Dr. Manuel Rolfo Cabeceiras, que é professor da Universidade Federal Fluminense, um mestre, doutor em História e um especialista em questões da história antiga e da história do paleocristianismo, mas além de tudo, uma pessoa que pensa muito as questões entre religião e história. E para nós é uma grande honra recebê-lo aqui. Então gostaria inicialmente de perguntar ao professor Manuel Rolfo um pouco sobre sobre a sua carreira universitária, sua acadêmica, intelectual, e como é que você chegou a esse lugar em que você está hoje, né? Esse momento que você vive hoje. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite por estar aqui nessa série de eventos, diálogos que você tem feito, professor Edgar. Eu penso que é da extrema relevância o trabalho que tem sido desenvolvido aqui. Pequenininho, formiguinha, mas importante. Bom, a minha trajetória intelectual, eu sempre tive uma grande curiosidade por conhecer, compreender, entender o mundo, as pessoas, e portanto, sempre tive uma atração muito grande por tudo que é tipo de conhecimento, mas aos poucos eu fui me identificando cada vez mais com a história. Né? Tinha aquele dilema filosofia, história, mas a história abrange a filosofia, né? Do ponto de vista vivente, né? Das coisas que contam, que estão aí, que estão presentes no mundo. Né? As ideias, a gente preso a elas sempre corre o risco de devanear por demais. É importante sempre ter a linha da terra vista, não é? nesse aspecto. E a história ela dá conta disso. Então, dentro dessa questão da história, eu fui levado aos poucos para a história antiga. Não era a história antiga que me chamava, antes de tudo, a atenção. Né? Quando eu entrei na faculdade para poder fazer história, o período que mais me apaixonava era a Revolução Francesa, o Império Napoleônico, né? Por conta das transformações todas que tinham acontecido. Mas, dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá do que hoje é o Instituto de História, buscando me aprimorar como primeiro estudante, mas querendo conhecer a prática da história, o setor justamente que era mais dinâmico, nos dá abertura aos alunos para que a gente desenvolvesse práticas de pesquisa, extensão, era o setor de antiga e medieval. Né? E aí eu acabei me aproximando do setor como um todo. Então as professoras de medieval, Maria Sonsoles Guerra, a Marisol, a professora Gracilda Alves, as de antiga, a Maria Cristina Caldas Freire Rocha, que depois acabou se aposentando pouco depois, ainda durante a minha graduação, e em particular as professoras Neide Temel e a professora Norma Musco Mendes. Foram minhas mestras, né? Aprendi muito na graduação do jeito de ensinar. Né? Eu penso que tem muito em relação às duas nesse aspecto. Né? E tem um elemento interessante que é assim, eu penso que na perspectiva de compreensão do mundo, dos processos históricos, das pessoas, como é que as coisas acabaram atuando, que eu me aproximei por conta de questões práticas, envolvi também formação como historiador, na monitoria, em várias atividades. Mas a história antiga ela é muito estratégica, porque os caminhos que o Ocidente foram tomados, e a história do mundo como um todo, foram caminhos que volta e meia se retoma para a história antiga. Então ela tem uma posição especial dentro da história, porque sempre se retoma para se apropriar, demarcar as diferenças e construir novos processos. Então, nesse aspecto, sempre eu fui tomado por uma ambição grande de dominar uma perspectiva sintética, não é? Quer dizer, de não ficar no evento particular por si, mas como ele está vinculado a grandes horizontes, do ponto de vista civilizacional, do ponto de vista das mentalidades, da cultura, dos hábitos, das práticas. Então, nesse aspecto,
às vezes pode parecer que me envolvendo com diferentes tipos de fenômenos, eles estão desconexos, mas é porque eu vejo justamente links entre eles, né? Então eu sei que hoje a historiografia ela caminhou, a história, os estudos da história caminharam para a gente perder esse horizonte mais amplo, né? Mas eu entendo que é fundamental que a gente recupere isso, essa capacidade, inclusive imaginativa, né, da gente imaginar grandes conjuntos, grandes explicações, arriscar-se nisso. E, como eu disse, esse arriscar sem nunca perder esse referencial com as experiências concretas, com o dia a dia, com as práticas. Quer dizer, então eu vejo sempre, quando eu retomo a minha caminhada, são elementos que sempre aparecem muito claros aí. É interessante que você comentou sobre esse mundo que a gente vive, como uma pessoa que estuda a história antiga tem uma visão diferente de processos de longa duração, né? Nós vivemos assim um mundo muito onde certos valores mais essenciais, valores que são valores da nossa civilização, eles são permanentemente atacados ou destruídos ou desqualificados. Gostaria de saber como é que você vê isso, você como uma pessoa que tem essa visão de conjunto, como é que você vê esse momento que a gente está vivendo? Quando a gente trata dos valores, a gente sempre, volta e meia, acaba ficando um debate entre preciso conservar os valores tais quais, então uma ideia conservadora, ou a opção que a gente tem de mudá-los e seguir adiante, não é? Que é uma opção, a meu ver, muito simplista, não é? Quer dizer, é como se tudo ou devesse ser conservado ou tudo devesse ser mudado, não é? A gente tem, eu penso que isso envolve um processo de discernimento, porque os valores, eles são de fato não mudados, não é? Mas eles são atualizados, porque eles são critérios para que a gente possa melhor discernir, não é? A realidade à nossa volta e como proceder, buscar pistas. São pistas que nos ajudam a identificar a maneira de atuar, né? O mais adequadamente corresponda mais aos nossos anseios, ao nosso coração. Então, a questão de valores não se pode fazer tábula rasa deles, não é? Existe toda uma caminhada que se teve, e esses valores eles ajudam a gente a direcionar as nossas ações. Então, o Ocidente, né, aquilo que a gente costuma chamar de Ocidente, ele, e no seu aspecto da modernidade, ele tem pontos que são extremamente relevantes da gente buscar estar atento a eles. A religião ela tem um papel fundamental, né? A gente vive um dilema. Toda a nossa caminhada no Ocidente ela veio resultado de um percurso no qual, no Ocidente, o cristianismo, né, como filho do judaísmo, foram fundamentais, né? E a gente, no Ocidente, acabou criando uma cultura que muitas vezes ela é vista como desvinculada dessas raízes. Mas toda a questão, a história de direitos humanos, a perspectiva de um Estado laico, né, eles são resultado dessa história e foram resultados, inclusive, de um período complicado de conflitos entre protestantes e católicos, né, mas que ambos, cada um pelo seu caminho, acabou entendendo que esse tipo de Estado, de sociedade, era melhor de ser vivido. As experiências religiosas, elas são fenômenos que remetem sempre a gente para algo para fora desse mundo. A religião, ela ao remeter para isto, né, e ser algo que envolve a pessoa humana de forma grandiosa e totalizante, abrangente, ela sempre sofre a tentação e o perigo de outro fenômeno que aos poucos foi se identificando como também um fenômeno nobre, que a gente estava chamando de política, né? E a experiência da política, quando ela aprisiona a religião, né, ela
de algo extremamente positivo, a gente poderia dizer assim em termos religiosos, santificantes, né? É algo que incorre em algo demoníaco, porque corrompe, né, avilta a religião. Essas dificuldades da sociedade contemporânea, que é totalmente, cada vez mais laica ou secular, e a dificuldade das pessoas em encontrar nesse mundo aquelas coisas que são essenciais, gera um vazio muito grande, que é um vazio existencial próprio da modernidade, e que, ao meu ver, amplia, se aprofunda cada vez mais, quanto mais o tempo passa, né? E quanto mais o ataque a esses valores ele se generaliza, né? Onde esse equilíbrio que você falou aí, ele não se configura, e você tem uma sociedade crescentemente hostil a essa experiência desses valores mais essenciais. Então esse vazio, e que gera um sofrimento muito grande, como é que você veria isso para o futuro imediato ou um pouco mais distante, né? Como é que os seres humanos podem lidar com isso? Qual é a alternativa? Porque esse vazio ele aprofunda o mundo nessa falta de rumos que nós temos aí, né, existenciais. Como é que você vê o futuro disso? Bom, em primeiro lugar, esse vazio é importante a gente compreender certas manifestações dele. Então, eu penso que certas coisas que entram em moda, elas são bastante interessantes no sentido de revelar atitudes mais profundas. Então, hoje a gente tem a moda da palavra empoderamento, não é? Quer dizer, empoderar. E nada melhor do que esse termo para entender como é que se relaciona com esse vazio. À medida que eu me sinta vazio, eu tento compensar isso com manifestações agressivas e fortes do que eu quero ser, não é? A palavra poder, ela é uma palavra que sempre remete à ideia de que eu preciso, se eu sou empoderado, é porque eu estou me submetendo ao outro. Eu submeto o outro. Não é? A palavra empoderar, ela leva a uma perspectiva belicista das relações humanas, né? Das relações pessoais. Então, a necessidade de que todo mundo se empodere, todo mundo se manifeste de forma agressiva e calando o outro. Há certos debates e conversas que você tem. Claro que a realidade brasileira tem peculiaridades próprias das nossas circunstâncias que acentuam isso, mas às vezes você está conversando com alguém e fala assim, não tem direito de você falar isso, só eu posso falar sobre isso. Dependendo da peculiaridade que eu possua, ou sou mulher, ou seja, negro, não é? Ou seja, transexual, o que seja. Quer dizer, então o outro não pode falar, né? Só eu posso falar e eu tenho que me manifestar de forma empoderada, e é importante. Eu penso que existe uma palavra muito mais interessante a substituir, que às vezes é tratada como sinônima, intercambiável, e não é, que é protagonista. Protagonista, todos nós somos chamados a ser protagonistas das nossas histórias. Cada um tem a sua história, o seu enredo de encontros e desencontros, de desafios e dilemas. E ser protagonista é você assumir os seus desafios, os seus dilemas e buscar responder a partir de você mesmo, das suas relações construídas em torno disso. Sem você se impor ao outro, mas entendendo que se eu, sendo pessoa, eu sou eu com outros, eu sou complementar aos outros e os outros são complementares a mim. A complementaridade ela é fundamental como porta de saída para esses conflitos todos. Não me impor sobre o outro, que aí eu elimino, eu calo, eu silencio, mas eu entender que qualquer construção, qualquer solução que a gente busque, ela tem de passar por essa perspectiva da complementaridade. Quer dizer, não existe só eu, só chamar a mim o poder da decisão e eliminar os outros em questões que elas envolvem outras pessoas necessariamente, como resultado disso. Então, esse é um ponto que ele é fundamental para a gente poder romper essa situação que é complicada, que lá atrás o Orwell, em 1984, tinha previsto. É sempre interessante retomar, né? A gente vive isso de alguma forma politicamente correto, foi previsto por ele,
ali na nova língua, né? E da gente perceber que mesmo em sociedades abertas e democráticas, há sempre uma ambição totalitária. Você dá espaço para que certas pessoas se colocam sobre o outro. Então a saída, ela passa, eu penso que dentro das democracias ocidentais, que tem uma série de crises que vive, né, mas, portanto, há uma conquista grande, que é a questão de você contemplar esses outros dentro dessa sociedade, ela passa por respeitar e entender o papel das religiões. As religiões, no sentido da sua experiência prática, elas, com todas as contradições que se tem, porque uma coisa é o que a experiência propõe, outra coisa é a realização disso, e ela é necessariamente contraditória. Né? Mas nessas contradições é um processo de aprendizado pessoal também. Né? Você, dentro de uma comunidade, você vive isso. Então elas te dão, elas têm um papel a preencher dentro dessa realidade de aventuras individualistas. Não é? Então, e de contribuir para que dentro da sociedade você possa buscar essas soluções. Elas não devem ser colocadas de lado, muito pelo contrário, tiveram um papel no surgimento disso. Então elas terão um papel também no desenvolvimento e na manutenção sadia disso, não é? De preservar esses valores, de mantê-los de forma dinâmica nesse aspecto. E aí deve ter um cuidado muito grande com a liberdade religiosa, né? Liberdade religiosa entendendo que proporcionar às diversas confissões a possibilidade delas existirem nas suas identidades próprias, não buscar uma régua que nivele todo mundo, como se você buscasse uma nova religião, não é? Que juntasse todas, isso não existe. Para que haja diálogo, você tem que respeitar primeiro a sua identidade. Você não tem que apagar a sua identidade. Senão você não tem um encontro de verdade. A ideia fundamental do diálogo é que ele possa proporcionar um encontro. Um possa compreender o outro, mesmo que mantenha a sua identidade. Mas eu não posso escondê-lo. Às vezes as pessoas dizem assim, não, eu me sinto agredido com o jeito de você ser. Se eu não fiz nada agressivo. Não é? Então, só porque eu me coloquei quem eu sou e estou disposto a ouvir. Não é? Então, entender o papel da importância da complementaridade, conceder dentro desse ambiente laico um espaço importante para as religiões, a contribuição que elas têm a dar, né, como outras experiências também têm, né, de maneira que cada um respeite o seu espaço, nesse sentido. E não tentar calar o outro só porque ele tem essa experiência, como a gente estava comentando no início. Eu penso que são sinais, são pistas, né, ninguém tem a fórmula pronta, mas são pistas para a gente tentar romper essa dinâmica belicista que a gente acaba emprestando às relações sociais. Professor Rolf, agradecemos muito a sua presença aqui. Eu acho que foi importante aqui para o nosso Diálogos Realitas e gostaríamos de tê-lo aqui em outra oportunidade. Muito obrigado mesmo. Eu quem agradeço o convite. De fato, é uma honra poder estar deste lado de cá, porque eu sou assinante do seu canal, eu acompanho não só os Diálogos Realitas, como as suas pílulas, né? São pequenas reflexões que vão sendo apresentadas dentro desse canal, todo um trabalho extremamente relevante do Instituto Realitas. Eu penso que é um bálsamo numa situação que a gente vive em que uns não se ouvem aos outros. Então isso é muito importante. Quero convidar que as pessoas assinem o seu canal, assistam os episódios que você coloca aqui, tanto na sessão de diálogos como naquelas reflexões que você desenvolve, e também a própria página, que tem também podcast, tem uma série de elementos ali presentes que eu penso da mais extrema relevância. Quero dar parabéns e pode contar, o que eu puder vir a contribuir dentro da minha limitada capacidade, não, sem dúvida, vontade. Contamos contigo, Wolf. Esse projeto é importantíssimo. Bom, contamos muito contigo, sim. Muito obrigado.